Boa tarde. É, Nessa quinta-feira eu quero conversar com você, calorzão que tá agora, né? Quero conversar com você a respeito de um tema muito legal, muito pertinente, do qual eu acredito que eu estou passando aí por um novo estágio. Vou falar com você sobre depressão. E depois eu conto mais ou menos alguma coisa para você saber por que eu estou falando sobre isso. Algumas horas atrás, eu recebi uma ligação de um amigo, de um conhecido, que ele estava prestes a cometer o suicídio, porque ele estava ouvindo um monte de vozes, né, de pessoas falando um monte de coisa acerca dele, da pessoa dele, e por conta disso ele estava tentando suicídio. Aí eu dei uma palavra para ele e mandei um vídeo para ele, e ele saiu dessa condição. Mas eu queria dizer para você uma coisa, né? Não tem nada que Deus ele não possa fazer. Não há mal nenhum que Deus não possa curar. Não há problema nenhum que Deus ele não possa dar a resolução. Então eu quero compartilhar com você sobre um texto que me ajudou em 2001, 2002, 2003, acerca desse tema depressão. Está em 1 Samuel 30, 1 Samuel capítulo 30, a partir do versículo 1. Vamos ler aqui. Chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Zicabe, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul, e Ziclag tinha feito a Ziclag e tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tantos grandes como pequenos, e ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram ao seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e as suas mulheres, seus filhos e suas filhas levadas cativas. Então, Davi e o povo que se achava com ele alcançaram a sua voz e choraram até que não houve neles mais forças para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora a mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque: Traga-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi, e consultou Davi ao Senhor: Perseguirei eu a tropa? Alcançá-la-ei? Respondeu-lhe o Senhor: Persegue-a, de certo alcançarás e tudo libertarás. Ok? Então a gente vê aqui uma situação. Davi é um homem experimentado em guerra. Ele já havia derrotado um gigante de aproximadamente 3 metros ou até mais do que isso, né? Mas a Bíblia fala que ele tinha 3 metros. Davi tinha lutado com um leão, tinha lutado com um urso, estava acostumado com essas situações, né? E aí depois ele é colocado como rei de Israel, acostumado a conquistar territórios para Israel, acostumado a enfrentar todo tipo de inimigo, e de repente ele sai numa investida e algumas pessoas vão lá e tomam cativo as mulheres e as filhas, como a gente diz no relato, né? E aí Davi, muito angustiado, chora, fica muito triste, como a Bíblia diz. Então eu acredito que nesse momento era um momento que Davi estava entrando numa síndrome, numa crise de depressão. E se Davi não fosse buscar ao Senhor, possivelmente ele estaria numa condição tal qual esse meu amigo que tentou suicídio, como eu também, em 2000 até 2003, após uma enfermidade, já cristão, tentei o suicídio várias vezes, mas graças a Deus infrutíferos, porque eu estava muito debilitado fisicamente para conseguir o intento, mas eu tentei várias vezes contra a minha própria vida. Então, muito se ouve falar que depressão é frescura, que depressão é falta do que fazer, que depressão é falta de Deus. E eu ouvi tudo isso também em 2000, né? Já servindo ao Senhor, então eu entrei numa crise espiritual tremenda, entrei numa crise existencial e como Davi fiquei amargurado também a ponto de tentar tirar a minha vida. Pessoas falavam que era por conta de que Deus estava pesando a minha mão,
por conta dos anos que eu servi a outros deuses, que eu pequei contra ele, então ele estava me penalizando por isso, ou estava dizendo que onde já se viu um cristão ficar doente, que não existe isso de cristão ficar doente, um monte de coisa, um monte de besteira que não é o foco da coisa. Mas aí eu me fortaleci no Senhor, exatamente como Davi, e através do meu testemunho e através de uma palavra de Deus, eu pude falar para esse meu amigo que estava prestes a cometer o suicídio, que Deus poderia resolver a situação da vida dele, né? Ele estava sofrendo de algumas dores emocionais por conta de que as pessoas da família dele falaram que ele não ia durar até os 18 anos, que ele ia morrer e tal, 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 tal. Não tão diferente da minha história. E ele hoje está com 40 anos, mas ele, dando ouvido a essas vozes, ele ia tentar o suicídio. Aí ele se lembrou de ligar para mim e, graças a Deus, eu tive uma palavra de Deus para orientá-lo e ele conseguiu sair dessa situação. Mas também por conta disso, por causa dessa situação toda que eu vivi, e eu também acreditava fielmente que depressão poderia ser qualquer coisa, mas não, né, não poderia ser o que um homem de Deus, uma mulher de Deus não possa estar deprimido, não possa sofrer de qualquer enfermidade, porque afinal de contas, né, Jesus levou cativo sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, como diz a palavra, né? Então, como é que pode eu, servo do altar, pregador da palavra, cantor na igreja, estar passando por isso? Então, eu entrei numa crise existencial e aí foi voltando a buscar a Deus, meditando na palavra de Deus, que eu fui entender que os homens de Deus passaram por algumas situações. Davi, nesse caso específico, em 1 Samuel 30, a partir do que nós lemos, a gente vê o profeta, quando após ele ter derrotado todos os adoradores de Baal, ter matado todos os profetas do mal, e de repente ele se sentiu tão mal, tão entristecido, com uma tristeza tão profunda, que ele se enfiou dentro de uma caverna e pediu a morte, ele só queria ali morrer. Né? Que estado é esse da alma da gente que a gente só quer morrer? Depressão. E aí Deus enviou um corvo para ele, levando comida, alimento, e falou: vai, levanta, levanta, você não vai morrer. O próprio Jesus, quando ele estava no Getsemane, e a Bíblia relata que ele suou sangue numa tristeza profunda. Que tristeza profunda é essa? Só pode ser depressão. Então, eu quero, através desses relatos bíblicos, dizer para você que essa depressão que você tem, Jesus pode sim curar. Eu estou no processo de cura, estou no processo de libertação, porque muita coisa, é uma história muito densa, são trevas muito grandes que estão dentro do meu emocional e que só Deus pode chegar lá. Só Deus é que pode chegar nessas dores, nessas marcas tão profundas. Aí você pode falar assim, mas eu sou curado, eu sou liberto, eu também sou curado, sou liberto. Mas tem algumas coisas lá dentro que por longo tempo ficou acumulado e que precisa de ser colocado diante do Senhor. E só o Senhor é que pode ter acesso, só o Senhor é que pode ter conectividade com isso que você está passando aí agora, sabe? Eu me compadeço e estou até um pouco emocionado porque foi muito forte hoje o que aconteceu comigo, estou impactado até agora, porque o Senhor me usou com tamanha destreza para trazer a palavra de Deus, né, e falar para esse rapaz, esse meu amigo de 40 anos, e aí ele desistiu de acabar com a sua vida. E no momento que eu estava na mais profunda dor, eu não tive pessoas para me apoiar, para me ajudar, para tentar compreender, né? Então, desculpa, estou emocionado, porque é muito forte, entendeu? Mas eu quero dizer para você que Deus, ele pode, sim, ele pode acessar aí a sua alma, é só ele que pode entrar na sua alma, porque a palavra de Deus diz que ele que faz a separação entre o espírito, sabe, da medula. É ele que pode vir aí, através do seu Espírito Santo, e chegar até aí, onde tem essas dores aí, e tirar você desse vale, sabe?
Se apega na palavra de Deus, se apega em Deus. Pega os Salmos 121, o salmista fala assim que no momento de dificuldade dele, ele eleva os olhos para o monte, porque ele sabe que de lá vem o socorro, sabe? Olha para o monte, olha para cima, o seu socorro vem do Senhor, só o Senhor é que pode te socorrer nesse momento. Não dê cabo da tua vida, eu sei que às vezes a dor é tão forte, é tão intensa, que te cega, sabe? A tristeza é tão profunda, eu sei do que você está falando, eu sei do que você está vivendo. E eu sei que Deus ele pode fazer com você aquilo que ele fez comigo, aquilo que ele está fazendo de novo comigo. Eu entrei no processo depressivo de novo após o Covid, e eu sei o que Deus pode fazer, e Deus está fazendo na minha vida, ele pode fazer na sua vida também. Busca o Senhor, olhe pela palavra do Senhor, procure caminhos para que você possa encontrar de novo aquilo que Deus ele pode fazer para você, tá bom? Eu quero desejar do fundo do meu coração que o Espírito de vida entre na sua vida, que a cura do Senhor alcance você, que a tristeza e a angústia, como estava com Davi, possa sair, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. Que o Senhor ele possa ser o seu socorro. Não defina a sua vida. Procure ajuda, procure alguém. Vá orar, vá falar com Deus. Abra o seu coração, procure psicólogo, procure terapeuta também. Estou fazendo terapia também, viu? Então, tudo isso é bom para que você possa voltar ao eixo, tá bom? Fica com Deus, Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Que o Espírito de Deus possa entrar na sua vida e possa te trazer o bálsamo, a cura, o bálsamo de Gileade sobre o teu coração, sobre a tua alma e seu espírito. Em nome de Jesus. Fica com Deus.